Eu construí minha carreira profissional baseada em técnica. Agora, dia 3 de novembro, fiz 20 anos como professor concursado da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu descobri que a NASA oferecia pós-doc. Eu falei, interessante, né? Começa a ver os pensamentos mais mirabolantes. A NASA tem dois tipos de pesquisadores do ponto de vista organizacional. Quando você é contratado em função de projetos, você não sabe se no ano que vem vai ter verba para o seu projeto, certo? Então, a pesquisadora, que era pesquisadora desse artigo, ela era contratada da NASA via uma fundação. Então, ela não sabia se teria pesquisa, se ele teria fundos para ela trabalhar comigo no próximo ano. Então, ela não poderia gerar a carta de recomendação. Ela disse, vá para Carnegie Mellon, porque aqui você não tem chance. O que você sentiria na situação dessa? Como seria a sua reação? Que sentimentos isso despertaria em você? Aquele sentimento de dizer assim, puxa, quase cheguei lá. Não é aquele sentimento? Quase cheguei lá. Quase fui aceito. Você estaria aqui dizendo, vou assistir uma palestra de um cara que foi quase aceito para fazer pós-doc. Alguém estaria aqui? Isso aqui, como todo case, ele deve ser encarado como o que daqui você pode extrair da sua experiência. Óbvio que eu estou falando, né? Então tente mudar o nome NASA para alguma outra coisa e ver o que nisso aqui você pode aplicar na sua experiência. Essa é a ideia. E aí você tem que exercitar o quê? Persistência. Existe algum livro que te ensine persistência na universidade? Hoje eu vou ter aula de persistência 1. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Quem escreveu isso? Thomas Edison. Eu fiz uma especialização no Japão, isso em 1991, e também fiz parte do doutorado na Inglaterra 1 ano e meio. E eu queria viver um pouco da cultura americana. O maior desafio para mim, posso lhe dizer, foi quando eu fui convidado a ser palestrante no segundo Congresso Brasileiro de Coach aqui em São Paulo, que foi a primeira vez que eu ia falar para não engenheiros. E aí eu perguntei para o pessoal da organização qual é o público. Ele falou, o público é coaching, administração, psicologia, RH, etc. Eu fui falar. Cadê os engenheiros? Exatamente. E aí foi uma experiência muito interessante, porque na minha página eu tenho um dos maiores e mais claros depoimentos vem dessa palestra para não engenheiros. Um mês antes, eu tinha sido palestrante de encerramento do primeiro Congresso Nacional de Engenharia e Mobilidade em Joinville. Então, só que lá, digamos assim, entre aspas, era a minha praia. Estava na sua zona de conforto. Exatamente, eu estava falando para a minha turma, para os estudantes de engenharia. Mesma linguagem. Exatamente, naval, aeroespacial, enfim. Então, foi uma experiência interessante, mas o maior desafio, não em termos de quantidade de pessoas, porque o Joinville foi um evento muito maior, mas em termos de diversidade das pessoas, foi realmente estar aqui no Congresso Brasileiro de Coaching em novembro. Eu estou compartilhando com pessoas que eu acho que são, enfim, acreditadas. Mas não terminou ainda. Obrigado.